Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou consultor da RoboInvest. Vamos lá para mais um RoboInvest News, onde vamos mostrar para vocês o que aconteceu no último pregão e o que projetamos para o dia de hoje. Hoje, dia 26 de junho, terça-feira. Então vamos lá, pessoal, tanto o índice quanto o dólar ontem, numa movimentação de média para alta, né? Nada tão forte, brusco, aí, diferente do nosso estudo estatístico, aí, pelo menos das últimas 2 semanas. Então a gente estava com configurações bem parelhas aí para a movimentação do preço, não passamos calor, não precisou ativar muito aumento de posição, então foi um dia aí relativamente fácil, tá? Então vamos começar aqui com o índice, gráfico de minuto, média plotada de 15 períodos. A gente pode observar aqui que o índice abriu com um leve gap de baixa, mas já tomaram tudo aqui, né? Já deu uma subida bem forte na abertura, ó. Então 700, 800 pontos aí, bem na abertura do mercado. Começamos a operar às 9h30 nessa região, fica um pouco lateral o preço, e depois das 10 já começou a fazer uma movimentação um pouco mais forte, aí conseguimos fazer algumas entradas, ó, aqui deu entrada bonita, entrou, aumentou a posição, saiu, entrou, saiu, né? Movimentação fácil. Abriu o Dow Jones nessa faixa das 10h30 e ele fez um movimento bem direcional, né? Então fez um movimento mais forte aí para baixo, mas também não foi tão distante da média, não tão grande, mas deu para entrar, aumentar a posição, né? Aqui é um movimento um pouco mais difícil do dia, deu um range ali de 800 pontos, da média 15, a média 7 não foi tão brusco assim não, deu para entrar e sair várias vezes aqui pela média 7, mas foi um movimento forte, mas a gente está sabendo que de vez em quando ele faz esse movimento, mesmo no mercado aí de média para alta volatilidade, então a gente está preparado para isso aí. O que é estar preparado para um movimento desse, pessoal? Entrar com uma distorção significativa, não aumentar a posição tão rapidamente, né? E ter um aumento de proporção, um aumento de posição numa proporção relevante, ou seja, com um maior número de contratos no final do trade, onde você precisa puxar teu preço médio aí com a maior relevância. Isso aí é muito importante, tem que estar na cabeça de todo mundo esse pensamento, tá? Depois aí alguns movimentos interessantes também, ó, entrada aqui, entrada aqui. O mercado nos proporcionou aí um bom número de operações com um risco bem gerenciado, tá? Mais um movimento mais direcional aqui, mas esse foi pequeno, 400 pontos, deu para entrar, sair. Na parte da tarde continuou fazendo uma movimentação bem razoável, pegou mais um movimento um pouco direcional, ó. 550 pontos, vem margeando a média, só vai entrar quando der o tiro, tá? Entrada aqui, entrada aqui, entrada aqui, entrada aqui. Então, por mais que não teve uma força DX tão alta, né? Mas a gente conseguiu realizar boas operações aí no dia. 4 horas, ó, operação. Engatou um movimento um pouco mais forte aqui, ó, um range de 430 pontos, tudo sob controle. Entrou, aumentou a posição, saiu. Mais uma entrada aqui e às 5 horas a gente parou de operar, tá? E continuou subindo o índice ali, ó. Subiu forte até o final do dia, quase na máxima fechamento. Vamos lá para o dólar. Dólar também abriu aí com um gap pequeno, tá? Um gap pequeno, 8, 9 pontos. Tentou fechar o gap, depois já devolveu tudo. Na abertura o movimento um pouco mais brusco, ó, 22 pontos. Começamos a operar às 9h30. O mercado ficou lateral até as 10, depois às 10 horas aí fez uma entrada aqui, O dólar com a movimentação um pouquinho mais fraca que a do índice, né? Um pouquinho mais fraca que o índice aí no dia de ontem, mas deu algumas entradas interessantes, ó. Aqui. Ó, aqui. Vocês percebem uma movimentação boa, né? A gente, quando fala volatilidade, é isso aqui, tá, pessoal? É volatilidade, saiu, voltou. Só que a força DX não foi tão grande, né? Então a gente já vai dar uma olhadinha no histograma, mas a força DX não foi tão grande quanto semana passada, né? A semana passada foi até média para alta, ontem a gente pode considerar até uma média força DX aí. Não deu distorções tão grandes da média, mas deu algumas entradas interessantes. Aqui deu para entrar. Mas a gente percebe nitidamente ali aqui no gráfico que não teve uma força tão grande. Então a gente não teve distorções tão significativas aí da média. Vamos dar uma olhadinha no histograma já, a gente já vê isso aí. Vamos lá primeiro para o calendário econômico. Hoje a única notícia de 3 touros nos Estados Unidos às 11 horas, tá? A média relevância. Então depois não tem mais nada aí que vai impactar no nosso mercado. Beleza, então vamos direto para o histograma aí, vamos analisar como foi. Começar com o índice, média 7. Então o índice aqui, ó, a gente pode observar nitidamente aqui, ó, a concentração muito grande na faixa de
130, 150 maior concentração, ó, pegando nesse nível aqui, ó, nesse nível aqui, essas operações, essas aqui e essas aqui, ó, tá? Então 130 a 160 operando seletivo com a distorção significativa, né? Mas foi uma força de X boa, ó, nota de corte aqui no 150, mais de 130 a 160, boas operações, picos ali, ó, 180, 180, 190, 190, mais operando nesse patamar ali de 130 a 160, foram boas operações. Muito agressivo, o que seria? Na faixa de 120 a 110, tá? 120, 110 entrando bastante ali durante o dia. Vamos lá para média 15. Média 15 no índice. Nota de corte aqui no 200. Mais seletivo ontem na faixa de 220 a 250. Tá? 220 a 250. Operações mais seletivas. Um número menor de operações. Frequência um pouco maior de operações na faixa de 180 a 200. 180 a 200. A maior frequência de operações aí na média 15. Média 25. Nota de corte aqui no 250, seletivo 250 a 300, tá? 250 a 300 foi mais seletivo aí na média 25. Frequência um pouco maior de operações na faixa de 230, 250, tá? 230, 250 um pouco mais agressivo aí, mas lembrando que médias mais longas aí tem que ter muita cautela na agressividade, tá? Por conta dos movimentos direcionais, né? Movimentos direcionais, médias longas aí, no índice a média 25 é mais longa, é a que mais sente. Então tem que ficar bem atento aí. Ok, vamos lá direto para o dólar então. Média 7. Então a gente pode observar aqui nitidamente no histograma que teve uma volatilidade boa, porém a força DX não foi tão alta, né? Então, ó, bem conservador ontem foi 4, com poucos toques aí, em torno de 6, 7 operações no dia aí na média, no DX4. Uma maior frequência ali se concentrou na faixa de 3,5, tá? 3,5 com boas operações, excelentes, tá? Então 3,5 foi excelente, porém muito agressivo ali no momento de mercado. 3 muito agressivo, 3,5 bem razoável. Então 3,5, 4 deu boas operações aí no dia. Vamos lá para a média 25 dólar. Nota de corte aqui no 5,5, mais seletiva aí ontem na média 25 na faixa de 6. 6 a 7, tá? 6 a 7, mais seletiva, frequência maior entre 5 e 5,5. Média 50, nota de corte aqui no 8. Operamos ali, ó, pouco, né? A volatilidade não foi tão grande, a força DX ali não foi tão grande, então em médias maiores não teve distorções tão significativas da média. Então o que operou ali na média 50? Na faixa de entre 8 e 8,5 com 5, 6, 4, 5 operações no dia, tá? Então foi nesse patamar aí. Na média 100, foi baixo, né? Baixa de força DX ali, ó, na faixa de 9,5 foram os picos máximos, tá? 9, então entre 9 e 9,5 os picos máximos aí na média 100 do dólar. Então a volatilidade um pouco mais, a gente estava operando aí na semana passada de 12, 13, 14 na média 100. Realmente ontem foi a volatilidade, a força DX um pouco menor, não a volatilidade, né? A força DX realmente, as distorções da média foram de menor intensidade. Beleza, vamos lá para as ações agora. Petrobras, média 15, nota de corte aqui no 10 e também podemos observar a Petrobras aí com volatilidade um pouco mais baixa. A gente está operando ali na faixa de 9, 10, 11 e deu operações aí bem seletivas, um menor número, mas conseguimos entrar um pouco no mercado aí de Petro. Vale 3, média 15, nota de corte aqui no 11. A gente está operando Vale desde a semana passada aí na faixa de 18 a 20, estava com volatilidade mais alta e deu para realizar algumas operações ontem. Ó, deu para realizar algumas operações mais no período da manhã, na parte da tarde realmente ficou bem fraco aí a Vale também, né? Mas pela manhã conseguimos realizar algumas operações interessantes aí. Vamos monitorar mais alguns dias aí a Vale, mas vamos continuar nessa faixa ali de 18 a 20. Bradesco média 15, nota de corte aqui no 10. A gente está operando o Bradesco ali na faixa de 10, 11 e 12 e deu boas operações aí mais concentrado na período da manhã, tá? A parte da tarde ele deu algumas operações, mas também operou sim, tá?
foi aqui, ó, 10, 11, 12, chegou a bater 13, 14. Na parte da tarde deu umas 3, 4 operações. Na manhã uma frequência um pouco maior, né? Claro, uma volatilidade um pouco maior aí no período da manhã. Beleza, vamos lá para o range stop, índice média 7.700, média 15.000, média 25.800. Então, a média 7.700 foi de médio para alto, mas também sob controle, assim como média 15 e média 25. Foi aquele movimento um pouco mais direcional ali que eu mostrei para vocês pela manhã, que fez ali os 3 range stops do índice, tá? Mas tudo sob controle. Dólar, média 7.11, média 25, 12,5, média 50, 12,5, média 100, 15. Baixos range stops, tá? Baixíssimos aí para a movimentação que a gente está vendo aí do dólar, né? Estava concentrando aí na faixa de 20, 30, nas médias maiores. Ficou bem baixo ontem aí, também tivemos uma força DX baixa e um range stop baixo para o dólar. Vamos ver se hoje retoma aí uma melhor volatilidade. Petrobras, média 15, 24, Vale 83 e Bradesco 57. Então Petrobras um baixo range stop, Vale de médio, tá? Médio para alto, e Bradesco mediano. Então tudo sob controle também, por mais que a Vale tenha feito um range um pouco mais alto aí que as demais. Beleza, vamos lá para o índice de volatilidade do dólar. Então a gente pode observar aqui as 4 últimas semanas de volatilidade. Então aqui, ó, média para alta volatilidade, altíssima volatilidade com dias de extrema, tá? Extrema volatilidade quinta e sexta aqui, e aqui foi a altíssima volatilidade. Na outra semana aqui, ó, a penúltima, alta volatilidade, né? Picos fortes, manhãs, uma tarde muito volátil, mas pode considerar aqui de alta para altíssima. E a última semana foi de média para alta, né? A gente percebeu uma queda na intensidade aí da força DX, mas tivemos 3 manhãs bem fortes, outras 2 medianas e as tardes aí um pouco mais fracas realmente, abrindo uma distorção um pouco maior entre manhã e tarde, né? Entre manhã e tarde do que a penúltima semana. Então, eu acho que essa semana deve manter parecido com isso aqui, né? Então a segunda-feira ontem deve ter sido bem parecida com isso aqui, ó, volatilidade um pouco mais baixa, a força DX mediana, né? Então vamos ver os próximos dias aí, mas a gente tem que operar tentando se enquadrar nesse tipo de volatilidade aqui, esperando alguns picos maiores, que é a nossa carta na manga. Então a gente está bem enquadrado aí para esse momento de mercado, tanto o índice quanto o dólar, tá? Então hoje cautela, né? Guerra comercial nos Estados Unidos, China ainda está na pauta, então o mercado está tenso aí, o Trump cada hora fala alguma besteira e o mercado nos Estados Unidos sente, a gente reflete aqui sem dúvida alguma, então a gente está por esse cenário aí internacional, né? Cenário político, creio que não deve ter nada muito forte essa semana, o econômico tem poucos dados que vão interferir, se eu não me engano, não sei se é hoje à noite ou amanhã, sai a ata do Copom, tá? Eu acho que é amanhã, né, que sai a ata do Copom, que isso aí vai dar uma interferência um pouco maior no nosso mercado, tá? Então a última reunião do Copom eles mantiveram a taxa de juros em 6,5, mas o mercado achou meio nebuloso o que vai acontecer na próxima na próxima reunião do Copom. Então essa ata vai refletir como é que está o pensamento aí da equipe para a próxima reunião. Então podemos ter um aumento de movimentação do preço aí de acordo com o que sair na ata do Copom, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, entre em contato, e-mail, WhatsApp, a gente vai te ajudar aí no que for preciso no nosso suporte para os assinantes, tá bom? Bons trades para todos hoje, até mais, pessoal!